Preparai o caminho, preparai o caminho, preparai o caminho do Senhor, preparai o caminho. Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato. E olhando para a realidade, né, primeiro, a Natuza Neri, né, da Globo News, recebeu uma ameaça no dia 31 de dezembro, em pleno mercado. Ela foi fazer compra, como todo mundo faz. Lá um cidadão, um policial civil, enquadrou-la e dizendo que ela está fazendo um trabalho ruim do jeito que está mal, o país bem, etc e tal. Ou seja, cria uma situação onde a gente sabe que é chato de dizer isso. As pessoas querem justificar suas posições através de ideologias. É inadmissível um profissional, na sua folga ou no seu descanso, até mesmo durante a sua função, que é a função da imprensa, a pessoa receber esse tipo de ameaça. É só para a gente poder estar ciente do nível que nós estamos vivendo ainda em pleno 2025. E ainda olhando para algumas questões, na cidade lá, cidade dos Poços, no Pará, divisa com a cidade de Santa Lúcia, uma ponte que foi feita em 2023 já se encontra ruindo. Que sentido isso? Nós sabemos que houve obras sendo feitas, né, pontes. Nós tivemos aí um presidente que foi prefeito de cidade. A preocupação dele era inaugurar, fazer uma ponte lá de 100 metros de madeira ou de concreto de terceira categoria e inaugurava. A grande feito para eles é achar que isso era papel do presidente. Papel de presidente é um, papel de prefeito é outro. Mas ele achava que o papel de prefeito era inaugurar pontes, inaugurar instrumentos, né, aparelhos públicos municipais. E aí a ponte hoje já está degradada e tem risco de queda. Isso lá no Pará. Também, falando de ponte, a ponte tem 60 anos, lá entre Tocantins e o Maranhão, a ponte Juscelino Kubitschek, uma ponte que caiu, né, que infelizmente cedeu e houve mortos, mais de 11 mortos, e ontem ainda estavam recolhendo mortos nas águas ainda do Rio. Interessante que essa ponte ficou durante 4 anos no governo anterior e não foi feita manutenção, nenhuma manutenção, nenhum pregão, nada para manutenção. E agora querem colocar na conta do atual governo. Gente, pelo amor de Deus, né? Mas essa ponte aí, você acabou de falar que quem inaugura a ponte é prefeito. Essa ponte é estadual. Essa ponte liga 2 estados. É uma das pontes mais importantes para a economia naquela região. E agora que foi feito pregão, preparado para poder fazer a licitação, acaba que a ponte caiu, gerando vítimas. O pior que a ponte cair é você ter as famílias que perdem seus entes queridos e não tem nenhum tipo de resposta. Mas ainda olhando para a questão municipais, pensou que ia esquecer, né? Pensou, né? Vamos nós. Rapidinho a gente acaba. Nós iniciamos ontem um novo mandato de vários prefeitos, várias prefeitas, vereadores. Primeiro, nosso parabéns a todos que assumiram ontem, que Deus abençoe cada trabalho, cada missão, os prefeitos, as prefeitas, os vereadores e vereadoras, mas eu preciso aqui fazer um adendo. A minha cidade, até o ano passado, tinha 22 secretarias. Tem a secretaria que não dizia por que veio, mas tinha. Eu dizia para a prefeita aqui na minha cidade, a dona Fernanda, do PT, que ela tinha que mandar embora 17 secretários para poder o governo dela funcionar. Hoje ela fez o contrário, ela botou 27 secretários. E eu vou dizer aqui para vocês, no início desse mandato dela, ela já inicia o mandato dela pior do que antes. Pela que antes também estava muito ruim, que ela tinha no primeiro ano de governo dela, tinha um subsecretário lá, que o cara tinha 5 secretarias. Pelo menos agora é um secretário para cada secretaria. Mas o que deixa a gente assustado antes de eu entrar no Evangelho é que cada secretário vai custar para o cofre público nada mais, nada menos que R$12 mil, gerando um gasto público, né, para a gente
nos próximos, né? No próximo ano, 4.212.000 reais. Ou seja, e durante 4 anos nós vamos pagar só para secretário 16.843.000 reais. Sem contar subsecretário, sem contar puxa-sacos, aspônios, assombrações, fantasmas e os diabos que às vezes estão lá em volta da secretaria para comer dinheiro. Bom, eu acho que não tem necessidade de tanta secretaria, mas o que eu acho não interessa. O interessa é que nós vamos pagar um salário de 12 mil reais mensal para os secretários que não dizem nem por que vieram. Isso é para agradar um ou outro aí, né? Porque a aliança política tem isso. E olhando para o evangelho de hoje, para a gente não perder tempo, entramos com o padre Jonas Abibre. O evangelho de hoje é João, capítulo 1, versículos 19 ao 28. Nós continuamos a leitura do dia 31, e aí a gente vê agora a interrogação dos judeus religiosos perguntando quem era João. Às vezes nós estamos preocupados em saber quem é a outra pessoa do outro lado. Uma pergunta que se faz necessário é saber quem somos nós. E aí você vê, primeiro eles tentam atribuir a João Batista o cargo de Messias, e João podia ter se inchado, eu sou o Messias mesmo, porque o povo me segue. E às vezes nós achamos que é por nós que as coisas fluem em nossas comunidades. Depois, João não aceitou a alcunha, eles tentaram transformar em Elias. Elias é referência como profeta para o povo de Israel. Ele também não aceitou, e eles tentaram ainda dar a João Batista uma alcunha de profeta. Ele também não aceitou. Ele apenas disse que é a voz que clama no deserto, lembrando novamente do profeta Isaías. O interessante é que nós, às vezes, queremos ser a pessoa, quando, na verdade, deveríamos ser apenas uma voz. Maior do que o mensageiro é a mensagem. Por que o mensageiro nas guerras ficavam vivos? Porque eles tinham uma coisa valiosa, não era nem a vida deles. No contexto das guerras medievais, o mensageiro era enviado até as linhas inimigas com as mensagens ou de paz ou de guerra, ou mesmo ele ia sabendo que ele tinha algo a falar com o adversário, e ele trazia sempre. Mas, de fato, a mensagem é mais importante que o mensageiro. E é isso que nós temos que ter consciência. E João, quando questiona por que ele batiza, ele fala que ele batiza no sentido de preparar, pois tem alguém que está no meio deles que vai ser, né, a autoridade de que ele prepara o caminho. E aí o autor termina falando que isso aconteceu em Betânia, além do Jordão. E eu paro por aqui, pedindo a Deus que nos abençoe ainda nesse ano de 2025, para que possamos conquistar os nossos sonhos, os nossos desejos, e que Deus nos ajude a ser fiéis ao seu amor e à sua bondade. Eu sou Daniel Nonato.